Agora sim, tudo bem, gente? Boa tarde, eu sou o Felipe. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre conexão social como forma de aprendizagem e um pouco da minha experiência no South by Southwest Education, que é um festival de educação e inovação que acontece em Austin, nos Estados Unidos. Massa. Eu sou o Felipe, sou jornalista, sou sócio da 42 Formas, que é uma empresa de design e consultoria em aprendizagem. Trabalho com comunicação e aprendizagem digital desde 2001. Já trabalhei na World Skills Competition, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o Senai e também na Ciatec. Hoje é uma empresa do UOL Educação. E se a gente quiser conversar bastante, a gente pode falar sobre música e fotografia, que são duas áreas que eu gosto bastante. Podemos passar. Eu estou fazendo isso. Obrigado. Desde 2016 eu vou para Austin, para esse festival chamado South by Southwest, que é um festival que acontece desde 86, ele é um festival de música, de cinema, de interatividade, e desde 2011 eles fazem a versão de educação, junto com a Associação de Professores do Texas. Então é um momento onde professores, gestores escolares, a comunidade escolar pode falar um pouco sobre projetos, sobre situações, sobre desafios que as pessoas têm em comum. E eu vou lá um pouco para aprender, vou lá um pouco para conhecer gente. E esse ano, em especial, foi um ano interessante para algumas ressignificações das coisas que estavam sendo discutidas. Podemos passar. Então, quais foram os aprendizados do South by Southwest Education? Antes disso, vamos passar um pouquinho para eu mostrar um pouco do que acontece lá. Então, enfim, a gente tem palestras. Esse é o palco principal, mais de 2.000 pessoas. Podemos passar? Tem momentos de workshop. Então, esse foi em 2017, se eu não me engano, onde a gente estava aprendendo a usar o Arduino e o Make para poder fazer um controle. Para conhecer gente, tem várias pessoas aí que são figurinhas carimbadas. Eu acho que algumas estão por aqui hoje. Para ver algumas experiências educacionais, a Explo, ela faz acampamentos de verão ensinando matemática, física, com essas experiências aqui nesse caso. Se isso aqui funcionar, bem pouco. Volta. Volta um pouquinho, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, por favor. Para o anterior. Ou não, enfim. Aquela outra é uma experiência onde as pessoas aprendem física usando uma bolinha de tênis como uma espécie de esquiador, e tinha que passar por aquela rampa que vocês viram. E também um momento de trocas, né? Isso foi um painel, uma conversa sobre museus e aprendizagem. E também é um momento, agora sim pode descer, para falar um pouco da experiência brasileira. Esse ano eu coloquei um painel lá com as educadoras Pilar Lacerda e Cleusa Repúlio para falar sobre como fazer políticas públicas de educação no Brasil. E é um momento legal porque a gente falou, o Instituto Península falou também, o Eduardo Valadares falou sobre vulnerabilidade, e é um momento legal para a gente poder compartilhar um pouco do que a gente vive aqui e contar para o pessoal dos Estados Unidos quais são os grandes desafios e iniciativas de educação aqui no Brasil. E esse ano aconteceram alguns grandes fechamentos que foram importantes, eu acho que do ponto de vista tanto de educação quanto também do ponto de vista de relacionamento e conexões. Pode descer, por favor? Um dos grandes fechamentos foi esse, pessoas antes da tecnologia. A gente tem discutido muito inteligência artificial, a gente tem discutido muito automação, o papel dos robôs, como a gente vai se comportar num mundo cada vez mais automatizado. Mas agora começaram a pensar, não, peraí, gente, antes da tecnologia tem pessoas. As pessoas fazem a tecnologia. E aí, pode descer, por favor? O primeiro fechamento foi esse. As pessoas antes das máquinas. Porque, afinal, a gente faz as máquinas.
Há um tempo eu vi uma discussão, acho que na Globo News, alguém dizendo, puxa, eu prefiro que o governo, que as grandes decisões de governo sejam tomadas por inteligência artificial para a gente não precisar se envolver nisso. Outro dia eu estava numa discussão que alguém falou que preferia um juiz que fosse um robô, uma máquina. E a gente esquece muitas vezes que essas máquinas, a inteligência artificial, o machine learning, enfim, ele é programado por pessoas, as pessoas têm viés, elas colocam ali dentro o que é um reflexo da vida delas. Não chocante saber que softwares de reconhecimento facial, eles são mais precisos com pessoas brancas do que com pessoas negras, porque são mais programadores brancos do que negros. E isso é um outro ponto muito importante. Pode passar. Promover a inclusão e a diversidade na tecnologia. Então, quanto mais pessoas diferentes, quanto mais pessoas que reflitam o que a gente tem na sociedade, dentro da tecnologia, isso acaba sendo uma coisa muito benéfica para todo mundo, porque você consegue colocar dentro das máquinas, dentro da inteligência artificial, as várias versões de mundo que a gente tem, as várias visões de sociedade que a gente tem. Tem um caso muito interessante que eu vi lá em Austin, que era um painel da Fundação Bill e Melinda Gates, onde eles contavam de iniciativas de escolas e tinha um software, eu acho que era um aplicativo que era feito nos Estados Unidos para conectar pais e a comunidade escolar, e ele era pouco utilizado. E aí descobriram, enfim, quando eles contrataram uma programadora que era de origem hispânica, que os alunos falam inglês, mas os pais daqueles alunos não falam inglês. Ao traduzirem o software para o espanhol, automaticamente a adesão àquela funcionalidade aumentou, porque refletia uma realidade que quem estava programando anteriormente não conhecia. Isso, obviamente, serve também para a sociedade. A gente precisa ter as diferentes visões de mundo conectadas para ter uma visão um pouco mais real do que é a sociedade atualmente. Pode passar, por favor? Um outro ponto muito importante, e aí quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de automação e ter nossos robôs, e ter nossos empregos tomados por robôs, é o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico, que são habilidades que as máquinas não têm. A gente precisa, eu acho que, requalificar a questão da criatividade, porque não é a gente coloca isso como uma coisa para poucos, e é, na verdade, uma coisa que todo mundo desenvolve. Todo mundo no seu trabalho, no seu dia a dia, é criativo. Quando você pensa uma solução nova, quando você vê uma nova maneira de fazer o que você fazia no dia a dia. Então, a criatividade, ela é desenvolvida. A gente, de certa forma, durante os nossos anos escolares, acaba perdendo um pouco disso e depois precisa recolocar isso no nosso dia a dia. E, da mesma forma, o pensamento crítico. Teve um workshop muito interessante esse ano, onde duas professoras do ensino fundamental de lá falavam sobre o uso como falar de fake news dentro da sala de aula. E era, na verdade, um workshop sobre pensamento crítico. Como você podia desenvolver essa habilidade dentro da sala de aula, usando a sua visão de mundo, usando a sua capacidade de análise, de questionar o que a gente sempre dá como garantido. E isso, cada vez mais, é uma habilidade que vai fazer muita diferença. As máquinas não têm empatia, as máquinas não têm o pensamento crítico, mesmo que a gente consiga colocar isso. Vai refletir um pedaço, mas não tudo. Então, essa ponta de você conseguir desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, a colaboração, a resolução de problemas no dia a dia, dentro de sala de aula ou no ambiente de trabalho, é uma habilidade que é muito importante. Pode descer, por favor? E tem a questão da reconexão social. Durante muito tempo, a gente perdeu essa capacidade de se conectar com o outro. Eu acho que os dias atuais, eles não estão ajudando muito nisso, cada vez mais uma polarização. Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. A gente
tem essa mania de querer discutir e querer provar um ponto, mesmo para as pessoas que pensam parecido com a gente. E esse ano em Austin, junto com essa questão toda da requalificação da tecnologia, foi discutido bastante a questão da reconexão social. Como a gente pode utilizar a sociedade, como a gente pode utilizar as nossas relações para conseguir diminuir um pouco essa polarização, talvez, e reestabelecer conexões que sejam realmente valiosas para todos nós. Pode descer, por favor? Então, o primeiro ponto é ouvir as opiniões diferentes, e isso é muito difícil hoje. Mas se eu não ouvir o seu lado, eu perco uma visão importante da história, eu perco uma visão importante do que a gente vive no dia de hoje. O painel de abertura do evento foi sobre várias histórias, onde as pessoas resolveram começar a ouvir e começar a entender quais são os outros lados. E aí tem a história de uma assistente social que foi vítima de um tiroteio, enfim, uma bala perdida. Ela começou a trabalhar com jovens carentes para entender por que aquilo acontecia dentro da sociedade. A própria, não sei se vocês conhecem a Brené Brown, que é uma psicóloga e fala muito sobre vulnerabilidade. Ela falou bastante sobre isso. A gente está muito não querendo ouvir e está muito confiante na tecnologia, em querer ficar cada vez mais focado em telefones, em interações que são digitais, em vez de querer sentar e ouvir o outro. E essa parte de você conseguir ouvir o outro, não tentando provar o seu ponto, mas entender o lado de lá, acaba sendo muito importante para a gente reconstruir esse tecido social. Pode descer, por favor? Remendar o tecido social, mais social e menos digital. É muito fácil hoje a gente confiar somente nas relações digitais. E teve um painel chamado 10 mil seguidores e nenhum amigo. As pessoas elas estão cada vez mais apoiadas no seu feed do Facebook, elas estão mais apoiadas nos seus seguidores do Instagram, do que necessariamente ligar para um amigo, do que contar com alguém para conversar, para tomar uma cerveja, sair para almoçar, que seja. Porque a gente tem essa ideia de que você não quer atrapalhar o dia a dia de alguém, a gente está sempre numa correria, a gente está sempre com alguma coisa para fazer e perdendo um pouco o contato. Então, foi muito falado, e é uma coisa que eu fico tentando entender também hoje, como que a gente consegue reconectar isso? Como que a gente consegue juntar as pessoas que estão com problemas, as pessoas que querem ser ouvidas, como a gente consegue fazer com que isso crie uma massa crítica para mudar as coisas que nos incomodam, para conseguir juntar e fazer mudanças que a gente quer, ou para conseguir ouvir o outro. Então, remendar esse tecido social, confiar mais no que a gente vê, no que a gente está interagindo no dia a dia, é muito mais valioso do que as conexões digitais. Óbvio que o digital é importante, óbvio que o digital está cada vez mais no nosso dia a dia, mas não tem jeito da gente negar o lado social, porque especialmente quando a gente fala de máquina, quando a gente fala de automação, inteligência artificial, que seja, a gente tem que ter esse lado social para conseguir entender as mudanças que estão acontecendo. E finalmente, pode passar, por favor? Obrigado. Trabalhar o pertencimento, ser quem você é e quem não que as pessoas querem. Então, buscar entender qual é o nosso papel nesse mundo, e cada vez é mais desafiador fazer isso. Mas é entender quais são os nossos desejos, as nossas vontades, como a gente consegue navegar nesse mundo. E como eu posso contar uma história que pode te ajudar, como você pode aprender comigo, como eu posso aprender com você, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua visão de mundo, e a gente pode junto construir uma coisa mais legal se a gente conseguir trabalhar nesse ponto.
Pode passar, por favor? E colocar contexto e aprendizagem, contexto na aprendizagem, porque o conteúdo ele precisa conectar com as pessoas. Tem uma história. Eu fui um péssimo aluno de química e péssimo aluno de física, porque aquele conteúdo nunca se conectou comigo. O jeito que a escola me ensinou aquilo não tinha o menor sentido para como eu entendia física, química, biologia, que seja. Eu só comecei a entender essas coisas quando eu comecei a estudar dos assuntos que me interessavam. Então, hoje, eu vejo isso trabalhando muito com a área de recursos humanos, com a área de treinamento, o quanto é importante a gente colocar o contexto, fazer com que aquele conteúdo faça sentido na vida das pessoas. Muitas vezes, um conteúdo de aprendizagem, ele não é necessariamente... O melhor conteúdo de aprendizagem não é necessariamente um curso, não é necessariamente um vídeo. Ele pode ser uma troca de experiências entre um colega de trabalho mais habilidoso e um menos habilidoso. Confiar nessa relação social é muito importante para você conseguir aprender e fazer sentido nas coisas que você aprenda, que você se aproprie daquilo. Então, hoje, quando a gente desenvolve conteúdo de aprendizagem, a gente sempre tenta entender qual é o contexto. Faz sentido aquilo na vida das pessoas? Faz sentido aquele conteúdo ser daquela forma? Por que não pensar, em vez de um e-learning ou um vídeo, tentar uma roda de conversa, tentar um workshop, coisas que façam fazer um sistema de tutoria entre um colega mais experiente, outro menos experiente, e colocar esse sentido, colocar o contexto, fazer com que aquilo faça sentido para o outro é o grande desafio, e foi um dos grandes aprendizados do South by Southwest Education em 2019. Eu queria terminar contando uma história onde eu consegui entender a conexão social como uma forma de aprendizagem que acabou de acontecer comigo há uma semana. Pode descer, por favor? Vocês conhecem a WorldSkills? Vocês conhecem a Olimpíada do Conhecimento, do Senai, por exemplo? Alguém conhece? Levanta a mão. Ótimo. A WorldSkills é a maior... Pode descer, por favor? É a maior competição de educação profissional do mundo. São mais de 1.300 competidores, 56 modalidades, 63 países e regiões participaram. E é organizado pela WorldSkills, que é uma organização sem fins lucrativos, em parceria com um comitê local, com um parceiro local. Eu tive a sorte de trabalhar nessa competição em 2015 aqui no Brasil, foi em São Paulo, e o Senai era o parceiro da WorldSkills. São 56 modalidades. Em 2015 foi em São Paulo, 2017 foi em Abu Dhabi, 2019 foi em Kazan, na Rússia, e foi a 45ª edição dessa competição. A gente fala de 56 modalidades. Pode descer, por favor. Eu estou falando de, por exemplo, desafio de manufatura, onde são times de 3 alunos. São jovens de 17 a 22 anos que participam. Eu estou falando, por exemplo, pode descer, de jardinagem. Então, são 4 dias de competição. Os meninos têm 4 dias para desenvolver seus projetos. A jardinagem, que é um dos mais legais, eles começam do nada e terminam com um jardim super bacana, com fonte, com banco. Então envolve alvenaria, envolve marcenaria, envolve hidráulica. Pode descer. Cuidados sociais e de saúde, e especialmente numa situação onde as pessoas estão vivendo mais e as habilidades sociais elas se tornam cada vez mais importantes. Você ter uma habilidade dessa, uma competição onde as pessoas são avaliadas em cuidados sociais é muito importante. Porque mostra que, óbvio, tem várias habilidades duras que são importantes, mas as habilidades sociais, elas continuam sendo cada vez mais relevantes. Pode descer, por favor. Solda. E
Pode descer? Isso é... Como é que chama isso? Isso é azulejo, né? Eles têm uma parede, eles têm que fazer uma arte com azulejo. O mais legal dessa competição é o seguinte: a World Skills, a organização que faz tudo, são 23 pessoas... Pode descer. São 23 pessoas na sua equipe. Durante a competição, a gente vira mais de 150. Eu fui um deles, porque eles pegam pessoas que têm experiência com a competição ou têm experiência porque trabalham nos comitês locais, nos órgãos que representam a organização, para ajudar. E você tem basicamente 2 semanas, 1 semana, para conseguir entender o seu papel e desempenhar seu papel. Eu trabalhei no time de comunicação. E tem um time que dá apoio à competição, tem um time de logística, tem um time de eventos, tem uma conferência gigantesca junto. E você só consegue aprender isso se você confiar nas conexões sociais. Esse ano, o nosso time tinha várias pessoas que estavam chegando pela primeira vez e não tinham a menor ideia do que fazer em um ambiente que reflete muito o nosso ambiente atual. Cada vez mais dinâmico, incerto. O que você vai fazer hoje não é o que você vai fazer amanhã. E você precisava entender que você teria um colega mais habilidoso para te ajudar naquilo ali. Então, do mesmo jeito que eu aprendi muito com as pessoas que já estavam lá, quando eu fiz pela primeira vez, eu pude dar orientação e pude entender a realidade das outras pessoas para que elas conseguissem fazer o trabalho da melhor forma possível. E aí, pode descer, por favor? Eu estou falando de gente do Canadá, estou falando de gente da África do Sul, da Inglaterra, de Barbados, da Namíbia. Meu time tinha pessoas, certamente, dos 5 continentes, só não tinha da Antártida. E as pessoas conseguiram, e você entendendo de onde elas vêm, o que eu posso somar, o que eu posso aprender com elas, a gente conseguiu fazer uma competição que foi uma das mais interessantes da história. Então, essa foto para mim simboliza muito, porque tem todo mundo ali, todo mundo depois isso aí foi depois da cerimônia de encerramento, onde os medalhistas são premiados. E só com a conexão social, só entendendo o que a gente faz e como a gente faz e como o outro pode nos ensinar várias coisas, a gente consegue chegar num resultado bacana. É isso. Último slide. Ficam aí minhas redes sociais, quem quiser bater um papo. Obrigado, boa tarde, bom evento para vocês.